Quantas vezes você esteve a um passo de realizar algo grandioso e recuou? Você estuda, planeja, sonha, mas na hora de agir, trava. Se convence de que não é o momento certo, que não está pronto, ou que talvez não mereça tudo isso. E então se esconde atrás da rotina, das desculpas, da procrastinação. O problema é que quanto mais o tempo passa, mais distante você se sente da vida que realmente deseja viver. Mas a verdade precisa ser dita. O maior inimigo do seu sucesso não está lá fora. Ele vive dentro de você. Ele é silencioso, estratégico, quase imperceptível. E tem um nome: autossabotagem. Enquanto você não o encarar de frente, continuará andando em círculos. Seguirá vivendo abaixo do seu potencial, mesmo tendo nas mãos tudo o que precisa para vencer. Por que isso acontece? Porque tanta gente talentosa, inteligente, com boas ideias e vontade de mudar, ainda assim não consegue sair do lugar? O que há de tão poderoso dentro da mente humana que nos faz travar, hesitar e desistir de nós mesmos? E mais importante, como você pode quebrar esse ciclo e finalmente destravar todo o seu potencial? A resposta está mais perto do que você imagina. Mas primeiro, é preciso coragem para encarar a origem do problema. A autossabotagem não surge de repente. Ela é construída aos poucos, ao longo da vida, sem que a gente perceba. Desde cedo, vamos absorvendo mensagens negativas do ambiente, da sociedade, das pessoas ao nosso redor. Muitas vezes, sem intenção, nossos pais, professores ou amigos plantam em nós a dúvida. Frases como: "Você nunca acerta", "Isso não é para você", "Melhor não arriscar, vai dar errado", "Você não tem talento suficiente para isso". E assim, vamos internalizando essas crenças limitantes, como se fossem verdades absolutas. O tempo passa. Você cresce. Mas aquela voz interna continua viva, repetindo: "Cuidado! Não sonhe alto demais. Você vai fracassar". Essa é a voz da autossabotagem. Ela te protege da dor do fracasso, mas ao mesmo tempo te impede de vencer. E quanto mais você a escuta, mais ela se fortalece. Afinal, tudo que você alimenta, cresce. A autossabotagem não está apenas nas grandes decisões que você evita. Ela está nas pequenas atitudes do dia a dia. Quando você adia um projeto importante. Quando se sabota com distrações. Quando se compara com os outros e se sente inferior. Quando finge estar ocupado, mas no fundo está com medo de agir. E sabe o que é mais chocante? Na maioria das vezes, você nem percebe que está se sabotando. Você acredita que está sendo cauteloso, realista, prudente. Mas, na verdade, está se aprisionando em uma vida medíocre por medo de se frustrar. E agora, pare e pense. Quantas oportunidades você já perdeu por medo de tentar? Quantas portas você deixou de bater por achar que não era bom o suficiente? E se eu te dissesse que existe um padrão comportamental por trás disso tudo? Vencedores de verdade, atletas, líderes, empreendedores, artistas, todos eles têm algo em comum. Eles também enfrentam a autossabotagem. Mas eles a reconhecem e enfrentam com consciência. Eles aprenderam que a mente é um território que precisa ser treinado todos os dias. Que pensamentos automáticos não são verdades. E que crenças podem, e devem, ser reprogramadas. Existe um método, uma estratégia que pode te ajudar a romper o ciclo da autossabotagem. Mas antes, é preciso dar um passo crucial. Assumir a responsabilidade por seus pensamentos e comportamentos. Imagine que sua vida é como um carro potente, pronto para alcançar qualquer destino. Mas você está com o freio de mão puxado. Você pisa no acelerador, sente a força, escuta o motor rugir, mas não sai do lugar. Agora imagine soltar esse freio. Sentir a liberdade de avançar, de conquistar, de realizar aquilo que você sempre quis, sem o peso da dúvida ou do medo. É isso que acontece quando você começa a vencer a autossabotagem. Não é mágica. É processo. É decisão diária. É compromisso com a sua própria evolução. E o mais bonito é que você não precisa estar pronto para começar. Você só precisa começar, e o resto vem com o movimento. A autossabotagem não é uma falha sua. Ela é uma programação mental construída ao longo do tempo. Mas ela pode ser desinstalada. Tudo começa com um novo olhar para si mesmo. Com a coragem de dizer: "Chega!
Eu não vou mais me esconder atrás das minhas desculpas. Você nasceu com um potencial imenso. Mas ele não será revelado enquanto você continuar alimentando as mentiras que te ensinaram a acreditar. Está na hora de mudar a narrativa da sua vida. De se levantar com consciência, firmeza e convicção. De entender que o mundo não te deve nada, mas você deve tudo a si mesmo. Você tem a escolha. Continuar sendo a vítima da sua própria mente. Ou se tornar o arquiteto do seu destino. Se esse conteúdo está te despertando, curta esse vídeo agora mesmo. Compartilhe com quem você gosta. E claro, inscreva-se no canal. E diga isso para dentro de você agora. Eu assumo o controle da minha vida. Vou te mostrar como reprogramar sua mente na prática, com técnicas reais usadas por vencedores. A jornada está só começando. Imagine por um instante que tudo o que te impede de prosperar, tudo o que te trava, não é algo externo. Não são as dívidas, nem a falta de tempo, nem a falta de apoio. Na verdade, é algo dentro de você. Algo antigo. Silencioso. Quase invisível. Você até se esforça, sonha alto, se planeja. Mas no fundo, sente como se estivesse carregando um peso que não entende. Como se estivesse preso a uma corrente invisível que te impede de avançar. Pois é, esse peso tem nome: autossabotagem. E ele nasce de um lugar que poucos ousam explorar, o inconsciente. Mas afinal, o que exatamente está por trás dessa força que nos faz travar quando mais precisamos agir? Por que parecemos entrar num ciclo repetitivo de fracasso, de desistência, de medo, mesmo quando temos tudo para dar certo? E, mais importante, como identificar os gatilhos que estão nos conduzindo à autossabotagem antes que eles destruam nosso potencial? É isso que vamos revelar agora. A autossabotagem, ao contrário do que muitos pensam, não é fraqueza. Ela é um mecanismo de defesa. Sim, ela surge para te proteger, mas de quê? Do fracasso, da rejeição, da dor, do julgamento, da decepção. Só que, na tentativa de evitar essas experiências negativas, ela também te impede de crescer, de conquistar, de arriscar, de vencer. O que poucos entendem é que a autossabotagem não começa na vida adulta. Ela começa lá na infância, nos momentos em que sua mente era moldada por tudo o que via, ouvia e sentia. Pense em frases como: você nunca acerta. Não mexa nisso, você não sabe fazer. Para de sonhar, você vive no mundo da lua. Isso não é para você. Melhor não tentar, você vai se machucar. Essas frases, quando repetidas por figuras de autoridade, pais, professores, cuidadores, se instalam no seu subconsciente como comandos. E o subconsciente não discute. Ele apenas registra e obedece. É assim que surge o sentimento de inferioridade, a autocrítica exagerada, o medo de errar, a necessidade de aprovação dos outros, o perfeccionismo paralisante, a procrastinação. Tudo isso são manifestações da mesma raiz. A crença de que você não é bom o suficiente. E se eu te dissesse que 90% das decisões que você toma diariamente não vêm da sua mente racional, mas do seu subconsciente? Pois é. É por isso que, mesmo quando você sabe o que tem que fazer, você não faz. Mesmo quando você sabe que aquele hábito te destrói, você continua repetindo. Mesmo quando você sabe que é capaz de mais, você se sabota. Porque há uma força muito mais profunda operando por trás da lógica. E essa força tem um único objetivo: te manter na zona de segurança. O problema? A sua zona de segurança muitas vezes é uma prisão confortável, construída com paredes invisíveis de medo e dúvida. Quantas vezes você já sentiu isso? Sabia que precisava começar, mas adiou por dias. Quis mudar de carreira, mas ficou preso pelo medo do julgamento. Teve uma ideia brilhante, mas não contou para ninguém. Começou um projeto e abandonou no meio. Recebeu um elogio, mas não conseguiu acreditar. Esses são sintomas clássicos da autossabotagem. E identificar esses padrões é o primeiro passo para rompê-los. Agora imagine o seguinte: você está no meio de uma floresta. Há um caminho bem traçado, com placas, setas e trilhas já percorridas por milhares de pessoas. É o caminho da segurança, do comum, do aceitável. Mas bem ao lado, existe uma trilha fechada, pouco visível, desafiadora. É o caminho da realização, da verdade, do seu potencial real.
A maioria das pessoas escolhe o caminho seguro, mesmo que ele leve a uma vida limitada, previsível e frustrada. Mas os vencedores, eles ousam abrir caminho na floresta, mesmo com medo, mesmo sem garantia, mesmo sendo julgados. Eles sabem que o preço de seguir um caminho comum é alto demais para quem nasceu com uma missão maior. E se você está aqui assistindo a esse vídeo, é porque essa voz também existe dentro de você. A voz que diz: você pode mais. Você não precisa repetir os erros do passado. Você está pronto para sair do ciclo da autossabotagem. Mas atenção! Essa voz precisa ser fortalecida, porque a voz da dúvida é insistente. E só vence quem treina a mente todos os dias para ouvir a voz certa. Autossabotagem não é destino. É um programa. E todo programa pode ser reescrito. Os vencedores descobriram isso. Eles entenderam que o sucesso externo começa por uma revolução interna. Que vencer fora só é possível quando se vence dentro. E vencer dentro significa identificar crenças que não te pertencem, confrontar o medo com ação, cultivar um novo diálogo interno, praticar a autocompaixão e, principalmente, escolher todos os dias a versão de si mesmo que deseja construir. A pergunta que fica é: qual versão sua você está alimentando hoje? A versão que duvida ou a versão que acredita? A versão que se esconde ou a que avança mesmo com medo? Está na hora de fazer uma escolha diferente. De olhar para dentro e dizer: eu não aceito mais viver no modo sobrevivência. Eu nasci para viver em plenitude. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, curta esse vídeo agora. Compartilhe com alguém que precisa quebrar esse ciclo de autossabotagem. E deixe nos comentários a frase: eu escolho minha evolução. No próximo vídeo, vamos explorar as ferramentas práticas usadas por pessoas extraordinárias para quebrar padrões mentais, reprogramar crenças e entrar num ciclo de vitória contínua. Se inscreva no canal agora para não perder essa próxima etapa da jornada. Você está mais perto da transformação do que imagina.